Fala, meu povo, e aí, galera? Tudo tranquilo? Pois é, agora eu vou gravar mais um vídeo. Sobre que tema será? Projeto de extensão, é claro, né? Vou começar agora sobre algo que às vezes a pessoa me pergunta: Igor, a diferença? Eu posso copiar o trabalho do coleguinha? É claro que não. Então a gente vai dar uma olhadinha agora sobre. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que tem. E eu vou exclusivamente peguei um projeto do ano passado, um projeto de extensão 2, tá? E mostrar para vocês a diferença entre administração e ciências contábeis, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente começa com o ponto de partida, né? Como ele coloca aqui pra gente. Deixa eu colocar pra cá. A gente começa com um ponto de partida. Por quê? Deixa eu fazer algumas anotações aqui. Só um instante. Aqui. Então a gente tem aqui o programa. Vocês vão ver lá que tem um programa. E o programa ele vai dizer sobre algum tema. As minhas turmas normalmente eles têm 3 projetos de extensão. Normalmente são 3, tá? Então por isso que eu tô falando em 3. Pode ser que outras pessoas que estejam vendo o vídeo, né, tenham mais, mas normalmente são 3. Então você vai se guiar sempre pelo programa, você vai dar uma olhada. Você vai ver o nível do projeto que é, por exemplo, como eu falei, aqui é o 2, né? Tem o 1, tem o 3, beleza? E nós temos o objetivo base, né? E aí isso tudo está descrito lá, né? Não assim escrito o objetivo base, mas conectar o conhecimento acadêmico às necessidades reais da comunidade. Ele deu uma resumida aqui, tá bom? Então, assim, esses aqui, check. Vamos seguir. Regra de ouro da parceria, muito importante. Isso eu já também falei que ia falar. Nesse vídeo estou falando, que é sobre copiar, pegar a mesma empresa, né? E aí eu falo empresa, mas eu posso falar de CNPJ, tá? Pegar o mesmo. E aí, por exemplo, para o projeto 1, você vai usar um CNPJ 1 específico, ok? Para a empresa B, você vai usar o 2, qualquer outro CNPJ que não seja 1. E para o projeto 3, você vai usar um terceiro CNPJ. Isso eu vejo pelo... Eu já estou há 8 para 9 anos na Unopar. E percebo... Esse projeto de extensão, se eu não estou enganado, deve ter vindo há 4 anos para frente, para trás, né? Eu tenho tentado criar uma didática para ver e percebo que teve alguns alunos que mandaram e uma das reclamações do tutor online foi essa repetição da mesma empresa, fazer trabalho na mesma empresa, né? Na mesma empresa ou no mesmo CNPJ. Então, eu estou colocando aqui que eu vejo. Pode ser que haja alguma divergência do que eu estou falando, mas eu estou falando nas percepções que eu tenho nos trabalhos. Então, voltando, é tecnicamente proibido repetir a empresa parceira. Cada etapa, exige um CNPJ distinto para garantir amplitude de experiência no mercado. Ação inédita específica. O que fazer? Inovação real. Criar uma intervenção 100% original desenhada especificamente para os desafios atuais da nova empresa, parceira, alinhadas às competências. É importante você entender, você vai pegar essa empresa, né? Aí eu boto empresa de novo, colocando como CNPJ, porque pode ser qualquer constituição, uma igreja, uma ONG, tá? Que estejam alinhados com o que você vai trabalhar, ok? E aí o que é pedido? O que não fazer sem atalhos?
plagiar a si mesmo, reciclando ideias e material do projeto 1. Isso acontece demais, quem tá lá no 3 também. Então isso o que? Não pode, tá? Ou adaptar projetos genéricos dos colegas de outros cursos, também não pode. Você quer pegar um exemplo específico, há um grande perigo de... eu já vi isso acontecer, tá? Tem gente, eu comprei o trabalho, óbvio que não pode, é crime. E aí, o que acontece? É dado plágio, é penalizado. Não, enfim, a própria Unopar ela tem sistemas para poder identificar esse tipo de situação. Então, assim, evitem fazer o errado. Tá? Por mais que pareça tranquilo fazer, não é. E já vi com alunos, apesar de orientá-los, de falar, né? Muitas às vezes as pessoas não nos ouvem e cometeram esses erros, beleza? Mapeamento de soft skills, né? Competências socioemocionais. O que acontece? No soft skills, o que é importante? Para os dois, nesse exemplo, que é o projeto de extensão número 2, criatividade, inovação e planejamento e organização tinha para o ambos, mas para a administração falava em liderança, foco em engajar pessoas e guiar mudanças. Já nas ciências contábeis falava em tomar de decisão, foco em orientar pessoas baseadas em dados rigorosos. O que isso mostra? É uma coisa que eu vou lidar com vocês nessa temporada, nessa série aqui do projeto de extensão, mostrar para vocês que isso faz total diferença. Então, por isso que eu sempre digo, não adianta você tentar copiar o trabalho do coleguinha. Vai dar ruim. Então é importante que você faça o seu trabalho. E entendendo, né? Procure orientação, você pode me procurar. Se você for meu aluno, você já tem isso. Se você não for meu aluno, você pode entrar em contato. Você tem aí algum vídeo desse aí, já tem todos os meus contatos. Não é difícil falar comigo, beleza? É importante que você tenha uma orientação correta. Mesmo se você não conseguir, você pode pedir apoio. Se você tiver tutor presencial, se você tiver o tutor online, coordenador, vai pedir orientação, vai ver se tá bom, ok? Então é importante ver que os trabalhos não são iguais e cada um dos projetos, seja o 1, seja o 2 e seja o 3, vão ser diferentes, beleza? Competências específicas, ADM versus contabilidade. Então a gente tem aqui os dois cenários, ADM, o foco, identificar e alocar recursos, pessoas e funções. Olha só, o mesmo trabalho que eles fizeram na época, exercer ciências contábeis, exercer funções com terminologia e linguagem da ciência contábil. Olha só, diferente, tá? Um do outro. O desafio, lidar com mudanças, o de administração, né? De risco e desenvolver capital humano, ok? Já nas ciências contábeis, interpretar normatizações e pronunciamentos de legislações. Olha só, de novo diferente. A entrega, liderança, trabalho em equipe. O outro, elaboração de pareceres e relatórios com dados quantificados. Novamente diferente. Olha só, não adianta você... E é o mesmo, né? Eu tinha... na época, eles juntos, né? Fazendo o mesmo trabalho, como eu mostrei para vocês, mas com essas diferenças. Então não adianta. Tem que fazer um trabalho individual e sem cópias, ok? Estrutura do conteúdos obrigatórios. Então nós temos a administração, gestão de projetos, mercado e marketing, planejamento e gestão estratégica. Já em contabilidade, eu já tenho outros conteúdos. Análise de demonstrações financeiras, contabilidade de custo, sistema de informações contábeis. Empreendedorismo e inovação, tá? Que é o pilar que amarra os dois, tá? É o mesmo tema, mas um vai ter que trabalhar em cima desses temas e esses temas têm que existir dentro do trabalho e o outro tem que trabalhar em cima desses outros temas, beleza? O alicerce científico. Um projeto de extensão universitária exige fundamentação. Toda ação na empresa parceira deve ser embasada na literatura acadêmica oficial. É verdade. O que acontece? Aqui ele está falando da referência.
Na referência de ADM, existem alguns autores, até porque tem uma visão diferente. E na de contabilidade tem outras, ok? Você vê aqui que alguns batem, inovação Almeida. Agora, marketing, lá do outro lado não tem. Projetos, do outro lado não tem. Gestão, do outro lado não tem. Importante para quando você for fazer o trabalho, mostrando aqui de novo, a ideia desse vídeo é reforçar diferenças de trabalhos, por mais que seja o mesmo. E eu percebi isso com o tempo. As abordagens são diferentes. O que precisa? Qual a importância desse vídeo? A importância desse vídeo é mostrar para você que dentro do projeto de extensão, seja ele o 1, o 2 ou o 3, ele tem propostas específicas que você tem que cumprir. Por isso que tem que ser CNPJs diferentes, tá? E tem que ter abordagens diferentes, tá? Tem que ter abordagens diferentes, beleza? A ação na prática, agora falando de ADM, no caso do 2, uma empresa local com uma alta rotatividade de funcionários e processos engessados. É uma ideia de fazer dentro do 2 o que poderia ser feito. Então, o diagnóstico, identificar falhas de alocação de funções baseada em Rodrigues e Paz, que é um dos teóricos. Intervenção, desenhar e executar um treinamento, equipe focada em processos. Olha a abordagem como é diferente. A gente vai entender agora eu explicando de contabilidade, que vai ser o próximo. Entrega estratégica e estruturação de funções com resultado do desenvolvimento capital. Qual a soft skill que nessa brincadeira foi feita? Foi feita a dar liderança, ok? Importante. Vamos ver a ação prática agora de ciências contábeis. De novo, uma fábrica local lutando para precificar produtos diante da solução. Olha o problema. É importante quando a gente vai trabalhar isso ao longo dos nossos vídeos. Para todo problema, você tem que ter uma solução. Ok? Para todo problema, você vai ter que ter uma solução. E vai ter vídeo sobre as metas das 17 metas do ODS para você se orientar. Mas o que é importante? Não é, muita gente também coloca só as metas do ODS. Não é isso, tem todo um contexto. O que eu vejo muito dos alunos é que a falta de leitura, que é normal, né? Infelizmente, que é normal. É a falta de leitura. Não leem, não procuram entender não vê o vídeo, não lê manual. Então a intenção toda aqui, eu estou explicando passo a passo para quem tiver interessado entender de fato, tá? Então, olha lá, o diagnóstico, análise das demonstrações financeiras atuais da empresa, baseado num teórico. Intervenção, aplicação das normatizações contábeis, auditar as despesas de produção e a entrega e elaboração de um relatório gerencial de custos detalhados para a diretoria. A soft skill ativada foi o quê? Foi a tomada de decisão, beleza? A gente olha aqui, olha a diferença, tá? A diferença de processos mostrando de liderança e o outro em relação a tomar de decisão. Diferentes, tá? Muito bem abordado, muito bem abordado. Checklist de validação. O CNPJ da empresa parceira é comprovadamente diferente do 1, como é diferente do próximo que você vai fazer? Ok. A proposta de intervenção é 100% inédita e original para este nível? É isso que é importante. Ser inédito é importante que seja, ok? A ação resolve um problema. Aqui, de novo, ó, um problema, resolução, tá? E aí muita gente me pergunta aí como funciona. É uma ação social, uma ação que você vai ter que fazer. Obviamente a gente vai explicar isso durante os vídeos. Focado nas competências específicas que está colocado dentro do trabalho. Solução está devidamente embasada nas referências bibliográficas obrigatórias no curso. O que é aquelas referências? São indicações bibliográficas, né? Você pode fazer uso ou não, mas é importante que você tome ela como um norte. Como eu falo para os meus alunos, tá? Você tem que tomar ali como um norte.
É um caminho. Se você não tem caminho, você tem que seguir aquele. E se você traçou, você tem que se basear no que está dito ali. Beleza? Então, muito além de uma nota, o verdadeiro propósito do projeto de extensão 2 é gerar impacto real na comunidade, a oportunidade de transformar a teoria acadêmica e o rigor técnico e o rigor científico, perdão, em soluções tangíveis que podem mudar a realidade das empresas locais, ok? Mãos à obra, seu conhecimento estruturando o futuro do mercado. Como eu já vou sempre colocar nos vídeos, a ideia do projeto de extensão em vez de você formalizar a teoria que você tem, a prática, né? Fazer a prática, que a teoria a gente aprende em tese na faculdade. A prática, em vez de só ser no estágio, é uma outra forma de você praticar e transformar ela dentro da realidade da sua comunidade real. Por isso que eles pedem em relação a alguns contextos, tá? Ou aonde você trabalha, próximo de onde você trabalha, ou de próximo onde você mora, onde às vezes a Organização de Nações Unidas, a ONU, não consegue alcançar especificamente, mas você fazendo um trabalho ali que, embora pareça pequeno, é um trabalho que cada um fazendo um pouquinho vai se tornar um trabalho maior. Essa é a grande ideia nesse sentido. Ok, pessoal? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, comentário, faz, se puder dar essa moral, curtir, compartilhar se achar legal. Também, se não for legal, também, ok? A intenção sempre é ajudar e fiquem à vontade aí. Curtir, compartilhar, se inscrever. E tamo junto e segue o barco. Vamos que vamos.